começamos, tá, gente? Só vou compartilhar aqui dois links com vocês. Vou botar aqui no chat. Então, pessoal, desculpem aí. Antes de começar, compartilhei aqui no chat dois links. Um deles eu até pedi para o pessoal ali do Conecta postar no Drive, o outro eu esqueci, mas vou pedir também, tá? Um é de um arquivo da Revista de História da Biblioteca Nacional, tá? O primeiro que eu coloquei ali. É uma revista que foi feita mais por início ali dos anos 2000, se eu não me engano, até 2012. E ela traz vários temas de história, obviamente, ela foi feita pelo pessoal da Biblioteca Nacional Brasileira, e ela traz, assim, temas variados de história, tanto história do Brasil quanto história geral, e artigos escritos por professores universitários, enfim, textos bem interessantes. O acervo dela, que existia do site da Biblioteca Nacional, ele não existe mais. Mas esse site aqui, webarchive.org, ele armazena, né, dezenas de arquivos de outros sites, enfim. E eles fizeram um para as revistas, e ali eu botei então o link direto para as edições. Se vocês em algum momento quiserem olhar, é bem interessante, assim. Tem mais temas de história do Brasil, mas tem temas de história geral também, tá? Então, assim, dentro, claro, né? Sempre eu digo, dentro das possibilidades de vocês, aí dentro do tempo que vocês tiverem, se puderem acessar ali, pega uma revista ali, escolhe um tema, porque ela traz temas diversos ali, abre, lê os artigos, enfim, é bem legal, tá? E o outro site é o Impressões Rebeldes, é o pessoal da Universidade Federal Fluminense, e eles dedicaram, assim, uma parte, né, da pesquisa a pesquisar as revoltas brasileiras, tá? Principalmente do período colonial. E hoje é o nosso tema, o tema da nossa aula são as revoltas do período colonial. E esse site, assim, ele é muito legal porque eles botaram várias revoltas, claro, que tem umas, assim, que são revoltas que duraram, às vezes, horas. E eles trazem, então, uma cronologia das revoltas, uma linha do tempo. É bem legal, assim, também, vocês clicam ali, no nome da revolta, tem toda a explicação. E tem outros assuntos também ali interessantes. Eu recomendo, se também vocês puderem, em algum momento aí dentro do tempo de vocês, darem uma olhada. Até vou compartilhar aqui, ó, os dois rapidamente para vocês verem. Ó, então esse é o site, tá? Do Impressões Rebeldes. Ele traz, ó, vários documentos, várias notícias, e geralmente de motins, né, de revoltas, tá? Ele é um pouco direcionado, assim, para professores, mas serve também para os alunos. Tem um glossário, tem uma revista deles também. E aqui na parte, ó, de revoltas, então, tem ali as revoltas por ordem cronológica, tá? Quando puderem, aí se puderem em algum momento acessar, é bem interessante, tá? E o outro é o site da Revista de História aqui, ó. Esse aqui, que é o site da Revista de História da Biblioteca Nacional, tá? Mas agora vamos para a aula. Vamos lá para nossa aula. E cadê? Aqui. Fazer aquele, fazer aquele esquema, né? Retomar a nossa aula anterior para a gente relembrar o que a gente viu, tá? Que foi a mineração. Eu vou fazer uma questão aqui do Enem com vocês. Duas questões que eu achei do Enem sobre esse assunto, tá, gente? Depois daí a gente vai para a aula de hoje, tá? Que vai ser puxada pela nossa aula passada. Então a gente falou, gente, pessoal, aqui, ó, na mineração, tá? Eu botei Brasil Colônia século XVIII, mas basicamente o tema dessa aula é atividade mineradora.
Então a gente viu, né, o que estava acontecendo ali no século XVIII, que foi o início do século XVIII, que a mineração começa, né, de fato aí no Brasil. As grandes jazidas, né, foram encontradas no final do século XVII. Portugal estava em crise, né, por causa lá da União Ibérica, em momento de restauração. E Portugal então precisava encontrar, né, uma nova fonte para ganhar capital, para acumular capital, e incentivou, né, as expedições bandeirantes para encontrar as grandes jazidas de ouro aqui no Brasil. Então a gente falou basicamente desse assunto. Deixa eu aumentar a tela aqui, esqueci de botar na apresentação, tá? Então esse contexto anterior, né, da crise portuguesa, a descoberta lá na região das Minas, no Rio das Velhas, Minas Gerais. Aí falamos dessa corrida do ouro, né? Gerou um grande deslocamento de pessoas para a região das Minas, durante esse período, porque, né, as pessoas queriam encontrar aí o seu, né, descobrir uma grande quantidade de ouro e talvez, né, mudar a sua condição social. E quem já era rico queria encontrar mais riquezas ainda, né, descobrir mais riquezas. Então gerou de fato uma corrida do ouro aí no Brasil, tá? Falamos também nas intendências. A característica, né, da sociedade mineira é essa fiscalização muito rígida que Portugal vai implementar, né? Porque a ideia de Portugal era sempre que uma quinta parte do ouro retirado fosse destinado para a coroa. Então, as intendências é todo o aparelho burocrático para fiscalizar se esse ouro está sendo, né, a quinta parte está sendo enviada para a coroa, se os impostos estão sendo cobrados. As intendências fazem essa função. E, consequentemente, né, essa sociedade vai ser bem urbanizada. Até para funcionar esse aparelho burocrático, né, era necessário que tivesse uma certa urbanização, porque ele tem que estar dentro de um local ali para funcionar. Então, se incentiva, né, a criação de vilas, de cidades, e vão surgir várias cidades nesse período, ligado a essa questão das intendências e todo o aparelho burocrático necessário para fiscalização e para administração do território, tá? E Portugal fazia uma fiscalização bem rígida sobre o ouro, quem fosse pego contrabandeando, quem fosse de alguma maneira pego não pagando, né, o quinto e os impostos necessários, era tratado como uma pessoa, um bandido, né? Era preso, era julgado, às vezes até executado. Então, aqui, ó, a urbanização, tá? Essa urbanização é incentivada, né, a princípio, né, por causa desse aparelho burocrático para cobrar os impostos, essa fiscalização. Então, é incentivado e é uma sociedade diferente da sociedade do açúcar, que era uma sociedade mais rural, né, que não tinha ali criação de vilas e cidades por causa do açúcar. Surgiram, né, algumas mesmo antes até, mas não foi por isso. E no caso da mineração, surgem as cidades por causa, né, da mineração. Não são cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, mas, né, tem a sua importância ali dentro daquele contexto. E até naquela época elas eram mais populosas do que atualmente, né, porque chamava mais atenção, né, a mineração lá, então muita gente morava lá e se deslocava. Quando a mineração entra em decadência, muita gente vai deixar, né, de morar nessas cidades, vai sair, vai se deslocar. E hoje em dia, né, são cidades, não são, né, cidades grandes, né, e são muito, claro, visadas pela questão turística, mas naquela época, né, eram mais procuradas, tá? Os tributos, então, o principal deles, né, era o quinto, tá? Mas teve alguns outros, como a captação, que está ali no último tópico, que era um imposto pago por cabeça de trabalhador, que não foi sempre cobrado, e a derrama também. A derrama eu vou explicar também hoje na aula, quando a gente falar da Inconfidência Mineira, mas era um imposto assim, quando o ouro não atingia, tinha uma meta que cada região tinha que atingir de contribuição do ouro, mas tantas arrobas de ouro por ano ou por mês, por mês. E essa meta, se não fosse atingida, podia ser feita a derrama, que era arrancar da população à força alguma coisa para compensar que esse ouro aí não levou, não atingiu a meta. Então, uma derrama às vezes foi feita, mas nem sempre, porque gerava protestos, né, manifestações, insatisfação
E a Inconfidência Mineira tem, numa das suas causas, assim, essa cobrança, essa possível cobrança da derrama lá no final do século XVIII. Então, aqui as moedas, né, que foram cunhadas na época. Essa fiscalização, né, bem rígida. Portugal até trouxe para o Brasil a Companhia de Dragões. O que são esses dragões? Era uma companhia da elite do exército português, e geralmente atuava no norte de Portugal. Normalmente eles aparecem nas pinturas, nas obras, com uma roupa branca, a farda branca, assim, um elmo, assim, né, uma coisa bem uniforme, bem chamativo, assim, bem característico. Então eram tropas de elite que o exército português tinha e a coroa mandou para o Brasil para reprimir as revoltas e ajudar nessa cobrança dos tributos, nessa fiscalização. Então, muitas revoltas que vão ocorrer, que a gente vai ver hoje no século XVIII, quem reprime é essa companhia de dragões, assim, eles eram chamados para a repressão dessas revoltas. Porque antes não tinha aqui no Brasil, aí Portugal contratava ou trazia daí o exército, ou contratava mercenários, né? E essa companhia ajudou a coroa a reprimir, então, essas revoltas, tá? Vamos lá. Desculpem aí a tosse. Aqui é um prédio onde funciona o Museu Municipal, que foi uma casa de fundição, né? Que era aquele local onde era separado o quinto e o ouro era derretido e transformado em barras. E aqui uma barra de ouro daquela época, né? Ela só podia circular com essa barra. Não podia circular com ouro que não tivesse passado pela casa de fundição depois, né? Que as casas de fundição foram instaladas, tá, gente? Bom, as vilas e as cidades, a urbanização, né, que eu falei, o surgimento de algumas cidades. O comércio também se intensificou na região, porque muita gente passando por lá, muita gente morando lá, e isso incentivou até a integração entre as capitanias da coroa, da colônia, que antes ficava uma coisa meio isolada. Com a mineração, né, com esse deslocamento de pessoas, aí o comércio também vai se intensificar na região, não só a mineração, né, não só a extração do ouro, tá? Vinha produto de diferentes partes da colônia e vinha produtos de Portugal também, tá? O que gerou também uma classe, né, de comerciantes aí enriquecidos. Isso também a gente vai falar um pouco numa das revoltas de hoje, que é a revolta dos mascates, mas, né, esse grupo social vai se tornar também um grupo social significativo desses comerciantes, né? Claro, não são todos, né, mas alguns vão conseguir enriquecer, principalmente os portugueses, né, que vinham com produtos de Portugal, cobravam mais impostos por isso, né? E aqui na colônia é interessante a gente destacar, não podia ter fábricas, né? Não podia, a colônia aqui não podia fabricar coisas, podia só produtos primários, mas fabricar, por exemplo, tecidos, sapatos, utensílios, objetos, não podia. Portugal proibia, tá? Tinha que comprar de Portugal. Então, né, muita gente que queria comprar coisas aqui tinha que esperar esses comerciantes chegarem com os produtos, os comerciantes portugueses, e obviamente, né, eles cobravam bem, né, por produtos que não existiam aqui e se aproveitavam, né, dessa situação, tá? Até isso lá na frente, que a gente vai ver, vai ser um dos motivos para eles reclamarem quando o Dom João VI vem e termina com isso, né? Ele exclui esse pacto colonial, tá? Então, isso é uma característica do período colonial, né? Esse exclusivismo que Portugal implementou, impôs, né, sobre o Brasil. E a sociedade das Minas era uma sociedade bem diversificada, heterogênea, uma sociedade mais dinâmica, uma sociedade que aqueles princípios e valores cristãos não estavam tão assim cristalizados, tinha outras dinâmicas sociais nessa sociedade mineira que fugiam um pouco à regra da sociedade do açúcar, que era mais, né, estagnada, aquele padrão assim que a igreja queria, né, da família, enfim, né, uma sociedade bem mais parada, assim, sem muitos grupos sociais, né,
Tinha lá o senhor de engenho, a sua família, uns trabalhadores livres ali, uns comerciantes e os escravizados. E na sociedade das minas a gente tem uma outra, né, uma maior gama de pessoas, de comerciantes, artesãos, advogados, faiscadores, pequenos proprietários, padres, enfim, tinha mais gente, mais dinâmicas, né, uma sociedade diversificada, mais diversificada e um pouco fora das regras que Portugal e a igreja, né, geralmente determinavam para as sociedades. Tá? Então, é uma sociedade diferente da sociedade do açúcar. Tá? Passar aqui, ó, né, foi o nosso último slide, mais diversificada, mais heterogênea, com maior possibilidade de ascensão social, mais urbanizada, aí com uma produção cultural também, que na sociedade do açúcar não existia. Tá? Eu vou botar uma questão aqui, gente, então, tá, do Enem, a questão do Enem, para a gente fazer. Aqui as dicas de filmes e vídeos. Aqui já está o Tiradentes, que a gente vai falar hoje. Essa questão, ela é do Enem de 2017, o Enem PPL, que é o Enem aplicado para pessoas privadas de liberdade, pessoas presas. Tá? Questão da prova de ciências humanas, e traz então um trecho, olha só, ele traz um trecho até da revista que eu mencionei, a revista de História, que é essa revista da Biblioteca Nacional, provavelmente um artigo Fé e Identidade Cultural, e esse artigo fala, então, sobre o contexto dessa sociedade. Tá? Na antiga vila de São José del Rei, atual cidade de Tiradentes, na primeira metade do século XVIII, mais de 5.000 escravos trabalhavam na mineração aurífera. Construíram sua capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Na fachada, colocaram um oratório com a imagem de São Benedito. A comunidade do século XVIII era organizada mediante a cor. Por isso, cada grupo tinha sua irmandade. Isso também eu vou mencionar com vocês na aula de hoje. A dos brancos, dos crioulos, dos mulatos, dos pardos. Em cada localidade se construía uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Com a decadência da mineração, a população negra foi levada para arraiais com atividades lucrativas diversas. Eles se foram e ficou a igreja. Mas hoje está sendo resgatada a festa do Rosário e o terno de Congado. Então, né, a partir da análise, né, desse trecho, na lógica analisada, as duas festividades retomadas recentemente na cidade mineira de Tiradentes têm como propósito, então, a resposta é a letra A, o valorizar a cultura afrodescendente e suas tradições religiosas. Tá? É bem uma questão Enem, né? Uma questão bem padrão do Enem, traz um trecho assim que é um pouco mais interpretativo, né? E exige mais uma interpretação do que ele está querendo mostrar do que de fato um conhecimento prévio do conteúdo, né? Porque aqui é mais interpretação mesmo, né? Que a gente tem que saber que é valorizar a cultura afrodescendente, tá? E não um conhecimento prévio, um pouco diferente de uma questão URGS, por exemplo, que exige um conhecimento prévio sobre o que a gente está falando. Que eu trouxe essa aqui, ó, URGS 2013. Eu não vou ler ali o trecho, tá? Para a gente ir mais rápido, mas é um trecho de um livro que é sempre referência, tá? Da mineração do André João Antônio Padre, André João Antônio, Cultura e Opulência do Brasil, tá? Esse livro, ele é bem clássico, assim, para falar desse período. Então, ele faz uma descrição ali da sociedade das minas e traz três, bem questão padrão da URGS, assim, né? Três alternativas, quais que estão corretas, né? Então, onde diz assim, a possibilidade de ascensão social era mais facilitada do que na atividade açucareira, né? A possibilidade de ascensão social nas minas, né? Que ela está falando ali, nas Minas Gerais, empreendida no Nordeste. Que a gente acabou de ver, né? Sim, essa possibilidade, né, de ascensão social era bem mais fácil nas minas do que na região do açúcar. 2. A riqueza promoveu o desenvolvimento de uma agricultura em grande escala, voltada para a exportação. Isso não, né? Porque já existia essa agricultura em grande escala, já existia. A riqueza das minas não vai promover isso, né? Essa agricultura em grande escala já era parte do Brasil colônia desde 2 séculos atrás. Então, né, essa riqueza das minas, na verdade, esse ouro, né? Para que ele serviu? Ele serviu muito para pagar impostos, dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra, muito, muito para isso. Serviu também para fabricar algumas coisas e acumular a própria acumulação de capital da coroa.
e aqui no Brasil construir igrejas também, né? Enfim, mas essa riqueza do ouro não promove a agricultura em grande escala, ela já existia. E a três, né, o grande desenvolvimento acarretou uma sociedade urbana, heterogênea, composta por comerciantes, funcionários reais, profissionais liberais e escravos, que também, né, a gente acabou de ver, uma sociedade bem diversificada, então a três também está certo, apenas a um e a três. A gente, as respostas corretas. Certo? Esse era o material, então, da aula passada, para relembrar questões referentes à aula passada. Agora vamos para a aula de hoje, para as revoltas. Revoltas coloniais. Se a gente for estudar pelo Impressões Rebeldes lá que eu mostrei para vocês, se a gente for estudar todas as revoltas coloniais, nós vamos longe, né? Vai ser muitas aulas. Então, eu dediquei aqui a estudarmos as que geralmente aparecem, tá, nas provas, as que são mais mencionadas. Claro, tem às vezes uma que outra, né, que pode aparecer e que às vezes a gente não vê, né? Mas assim, e eu acho difícil, tá, a URGS fazer uma questão específica de uma só revolta. Talvez das maiores, da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana. Mas como agora a prova é menor, né, são 15 questões, o que tem aparecido é uma questão que talvez fale, assim, de maneira geral, das revoltas, das características, enfim, e não de uma só revolta específica, tá? E também para a gente ver, né, como a história do Brasil, ela não é uma história pacífica, né? Ela é uma história de violência. Claro, a violência da colonização, né? A violência imposta pelos portugueses na colonização, e uma reação a essa violência, né? Uma reação também às medidas que a coroa tomava. E essa reação não só de pessoas pobres, também pessoas ricas que entendiam que estavam sendo, né, atacadas de alguma maneira, mas também uma reação da população de maneira geral. Então, o brasileiro, né, que às vezes se fala, o brasileiro é pacífico, né, aceita, mas se a gente for pegar a história, assim, né, a gente vê muita coisa acontecendo, muita revolta. E essas revoltas têm as suas características, têm o seu contexto. Bom, e ali no site do Impressões Rebeldes, vocês viram, né? Quantas revoltas existiram aí no período colonial, tá? Eu vou passando aqui e a gente vai falando. Eu fui meio pela ordem cronológica, tá? A primeira revolta, a revolta de Beckman, no Maranhão. Ela ocorre entre 1684 e 1685. Aliás, né, essa revolta completa aí 340 anos, esse ano, né, 2024. Ela começa em 84, termina em 85, tá? Qual é, qual é assim o contexto, dessa revolta? Ela ocorre numa região que geralmente a gente não fala, né, no Brasil colônial, fala de maneira muito rápida, que é a região norte-nordeste ali, província do Grão-Pará e Maranhão, tá? Claro, a gente fala do Nordeste na questão do açúcar, na questão da Bahia, ali no contexto da Bahia, Pernambuco. Mas o Maranhão, por exemplo, né, e outras regiões ficam de fora. Teve uma proibição ali dos indígenas serem escravizados. A proibição partiu de um pedido dos jesuítas. Não sei se vocês lembram, né? A atividade jesuítica, ela, ela previa que os indígenas tinham que ser catequizados, e muitas vezes os jesuítas protegiam, né, os indígenas de serem escravizados, pediam para a coroa portuguesa para não escravizar os indígenas, faziam, né, petições, enfim, e entravam em conflito com os colonos aqui da região, tá? E aconteceu isso no Maranhão. A coroa proibiu os indígenas do Maranhão de serem escravizados e disse assim, ó, a companhia de comércio que atende vocês aí, que leva produtos e tal, eles vão fornecer escravizados da África, escravizados africanos para compensar, né, essa proibição da escravidão indígena. E aí não veio esse abastecimento e os colonos lá, os donos de terra, senhores de engenho, ficaram brabos, se indignaram com essa situação. E ela se chama Revolta de Beckman, porque ela foi liderada por dois irmãos
que tem o sobrenome Beckmann, Manuel e Tomás Beckmann, tá? Eles organizaram um conflito, então, organizaram a revolta contra a presença dos jesuítas, queriam expulsar os jesuítas e queriam excluir essa companhia de comércio. Queriam que ela fosse desfeita porque ela não atendeu, né, a reivindicação, ela não atendeu ao acordo, né, de levar escravizados africanos para compensar, né, que os indígenas não podiam ser escravizados, tá? E essa revolta, então, ela vai não vai ser assim uma grande revolta, mas um dos irmãos Beckmann, o Tomás Beckmann, vai viajar até Portugal para tentar falar com o rei Pedro II de Portugal, não é o Dom Pedro II do Brasil, tá? É Pedro II de Portugal, tá? Que é da família aí do Dom Pedro II, mas é o dois em Portugal. O Dom Pedro II aqui, o nosso é segundo do Brasil, tá? Ele envia um novo governador-geral, chamado Gomes Freire de Andrade, junto com 300 soldados, porque os colonos lá eles estavam conseguindo um certo apoio ali da população que vivia na região, estavam conseguindo ali fazer incomodar, tá? E aí, com esses 300 soldados, a revolta foi derrotada e os irmãos Beckmann foram condenados à morte, tá? E alguns outros líderes, não foram só os Beckmann, tá? Teve outros líderes da revolta. Os outros líderes foram condenados ao degredo. Degredo é expulsão do território. Podia ser para um território próximo, para uma outra capitania, ou podia ser expulso do Brasil, tá? O que aconteceu na Inconfidência Mineira foi isso, assim, alguns líderes da Inconfidência Mineira foram degredados, foram expulsos do Brasil, tá? Tiveram que ir morar em outras colônias de Portugal, tá? Então, isso podia acontecer com a derrota, né, dos rebeldes aí, dos irmãos Beckmann e dos outros. O Gomes Freire reinstalou os jesuítas, botou de volta os jesuítas na região e criou e voltou a atuar a Companhia de Comércio, tá? E o Maranhão se destacou posteriormente pela produção do algodão. Até quando teve a independência dos Estados Unidos, o Maranhão forneceu por algum tempo algodão, porque a Inglaterra, né, que era a fornecedora, como tinha os Estados Unidos se tornou independente da Inglaterra, né, a Inglaterra era considerada lá uma inimiga na época, os Estados Unidos, independente, pararam de comprar o algodão inglês, os tecidos ingleses passaram a comprar o algodão brasileiro, tá? O Maranhão se destacou nessa produção durante algum tempo, aí no século XVIII, principalmente, né, que a independência dos Estados Unidos ocorre na segunda metade do século XVIII. Tá, gente? Então essa é a revolta de Beckman, tá? Vamos lá. Aqui é uma obra, uma pintura do Gomes Freire de Andrade, uma foto, né? Não existia foto na época. Tá? O Gomes Freire de Andrade, o governador do Maranhão para acabar com a revolta, né? Nomeado para acabar com a revolta. E ali um mapa, tá? Do estado do Maranhão. E na época não era chamado, né, só Maranhão, era Grão-Pará e Maranhão, que abrangia também o Rio Grande do Norte, tá? Era uma capitania imensa, né, essa capitania do Norte. Vamos para outra revolta, que ocorre um pouco depois. Ela ocorre em 1710, 1711. Tá? Uma coisa que eu esqueci aqui da revolta de Beckmann. Vou voltar um pouquinho, tá? Uma coisa que eu esqueci que é importante, nós estamos aí no contexto do fim da União Ibérica, né, da restauração portuguesa, 40 anos mais ou menos depois. Então, aqui o que que acontece, né? O açúcar brasileiro está em decadência no mercado externo por causa dos holandeses. Lembram da invasão holandesa? Né? Os holandeses passaram a concorrer com o açúcar brasileiro. Então, o açúcar brasileiro está em decadência, está em crise. E esses colonos aqui também estão furiosos por causa disso, pela queda do preço do açúcar no mercado externo. Então é importante fazer essas ligações também, né? A revolta, ela, mesmo que esteja lá no Maranhão, né, uma região mais distante, mas tem esse contexto aí da queda do preço do açúcar. E esses caras aí que comandaram a revolta, os irmãos Beckmann, eram produtores de açúcar. Então eles também estão sofrendo aí com essa crise do preço do açúcar no mercado externo. Lembrei, importante. Agora vamos voltar aqui para dos mascates. Revolta ou Guerra dos Mascates, essa ocorre em Pernambuco
mais especificamente entre duas cidades, Olinda e Recife, tá? Entre 1710 e 1711. Hoje, Recife, capital do Pernambuco, mas na época, Olinda era a principal cidade, era a cidade que tinha mais, era mais visada, assim, era a cidade, era a sede administrativa da capitania de Pernambuco, era Olinda, até a Revolta dos Mascates, tá? Foi uma disputa de poder ali entre dois grupos sociais, os nobres da terra de Olinda, nobres entre aspas, eles se diziam nobres, mas não tinham títulos de nobreza, tá? Eles eram ricos senhores de engenho em decadência, também por causa da queda do preço do açúcar no mercado externo. Então, as invasões holandesas geraram, né, uma consequência futura também, mesmo os holandeses expulsos aqui, né? Então, aqui também os caras estão perdendo dinheiro aí, estão deixando de ser, né, ricos, como já tinham sido, né, em outros momentos, né, seus antecedentes, enfim. E um outro grupo social, esses nobres da terra são de Olinda. Esses senhores de engenho são de Olinda, que era a sede administrativa. E o outro grupo social que vai entrar na guerra e na revolta são os comerciantes portugueses de Recife, apelidados de mascates, tá? Que ganharam muito dinheiro nesse contexto, né? Que estavam acumulando muito dinheiro nesse contexto, como eu disse aí, por causa da mineração, né? Muitos comerciantes portugueses vindo para cá e aí está tendo uma disputa política, uma disputa de poder, tá? De um lado, Olinda, com os seus nobres da terra, senhores de engenho, proprietários de terra, do outro, Recife, com os comerciantes portugueses lá, apelidados pejorativamente, tá, de mascates. Tá? Eles não se chamavam assim, né? Os senhores de engenho que apelidaram eles de mascates, tá? Então estava acontecendo o seguinte: esses senhores de engenho tendo o seu capital diminuído, a queda do preço do açúcar, né, no mercado externo está fazendo a fortuna deles encolher, eles vinham pedindo dinheiro para os comerciantes, eles vinham acumulando dívidas, né, esses comerciantes emprestavam dinheiro, cobravam juros altíssimos, tá? E começaram a se dar conta de que não estavam sendo devidamente valorizados pela coroa portuguesa e reivindicaram que Recife se tornasse uma cidade. Recife, na verdade, não era considerado bem uma cidade assim independente ou autônoma. Recife era ali um distrito de Olinda, era considerado uma parte de Olinda. Então, a coroa portuguesa atendeu ao pedido dos comerciantes e criou a Câmara Municipal de Recife, então, elevou a Recife à condição de cidade e oficializou a separação de Olinda. O que os senhores de engenho não gostaram. Não gostaram, invadiram Recife, quebraram a Câmara Municipal que tinha sido feita, depredaram lá a Câmara Municipal e tal, não aceitaram essa separação. E os mascates, os comerciantes, foram revidar. Depois, em 1711, foram revidar e começou essa guerra, começou essa revolta. Os comerciantes invadiram Olinda, destruíram plantações, enfim. Tá? O que que fez a coroa, né? A coroa portuguesa nomeou pessoas aqui para mediar a revolta, mediar o conflito, conseguir contornar a situação, tá? Mas assim ficou mais para o lado dos comerciantes. Então, em 1711, Recife se tornou a capital de Pernambuco, tá? Caracterizando a decadência, né, de Olinda, dos senhores de engenho, e se tornando a sede administrativa, né, a partir daí e para sempre, até hoje, né, de Pernambuco. Tá? Só que olha só, o que que aconteceu com os envolvidos nessa guerra, os que não morreram na guerra, né, os que não morreram porque teve batalhas assim, né, enfim, até bem sangrentas, foram anistiados. Então, assim, né, como eram pessoas de grupos sociais ricos, né, eram pessoas ricas, de um lado, os senhores de engenho, em decadência, mas ricos, ou enfim, né, com alguma importância social, do outro lado, os comerciantes que estavam enriquecendo. E todos envolvidos foram anistiados pela coroa. Num primeiro momento tinham sido presos, enfim, condenados e tal, mas depois todos foram anistiados.
O que é uma característica, né, enfim, não é, aqui não é Brasil ainda, né, a gente está falando de uma colônia portuguesa ainda, né, ou a América portuguesa, mas quando há pessoas ricas, né, envolvidas em conflitos, geralmente a punição é bem mais tranquila, né, é branda, né, às vezes é um pagamento, uma multa, às vezes é depois de um tempo anistia, preso por um tempo, depois anistiado. É bem diferente, né, de quando pessoas pobres resolvem se manifestar, resolvem se revoltar, né, e atacam as autoridades. Aí a gente vai ver, né, e até hoje a gente vê isso, né? É uma característica também atual. Aqui é um armazém, ó, na cidade de Recife, Senhores de Engenho. Então, né, ali estão nesse contexto, né, de confronto com os comerciantes, né? No caso, o armazém simbolizando essa ascensão aí dos comerciantes. Terminando a Guerra dos Mascates, vamos para a Guerra dos Emboabas. Tá? Essa também já apareceu em algumas questões, é uma revolta que está no contexto da mineração. A partir agora, a partir de agora nós vamos falar de duas, né? Duas, não, três revoltas que estão no contexto da mineração. Guerra dos Emboabas, a revolta de Filipe dos Santos e a Inconfidência Mineira. Tá? O que acontece aqui? Quem são os emboabas? Emboabas são os forasteiros, os paulistas, que viviam na região das Minas e encontraram, né, foram as expedições de paulistas, né, que encontraram as grandes jazidas de metais preciosos das Minas. Eles se achavam no direito de eles terem um monopólio sobre a exploração daquele local, só queriam eles. Não aceitavam gente vinda de fora, que eles chamavam de emboabas. Emboaba em tupi é uma origem, é uma expressão tupi, significa galinha de pernas emplumadas, tá? Provavelmente se referindo aos portugueses que vinham mais arrumados, enfim, tá? São os forasteiros, pessoas que vinham de outros locais da colônia ou de Portugal ou de outros, ou enfim, de qualquer outro local, tá? Então, os paulistas não queriam que essas pessoas adentrassem na região, já que eles tinham descoberto as jazidas, eles consideravam no direito de explorar as melhores terras, que se chamavam de datas, tá? E queriam exclusividade, tá? Na exploração das minas de ouro e no comércio de abastecimento. Tá? É isso a reivindicação dos paulistas. Começaram a entrar em confronto com esses forasteiros, armaram batalhões para tentar impedir que os forasteiros, né, os emboabas, as pessoas vindas de fora da capitania ali, na verdade era uma capitania só, envolvia São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, tá? Eles queriam impedir que essas pessoas chegassem na região das Minas, tá? E teve vários conflitos também. A coroa interviu, mandou exército para cá. E em 1700, esse conflito começou em 1707 e termina em 1709. Tá? Depois de vários confrontos, os paulistas foram derrotados. Então, os emboabas venceram com apoio da coroa portuguesa. E foi criada uma capitania separada, que é a capitania de São Paulo e Minas do Ouro, tá? Separando da capitania do Rio de Janeiro. Tá? Então, essa foi a Guerra dos Emboabas, tá? Uma guerra dos paulistas contra os que não eram ali da região de São Paulo, vindos de fora, os forasteiros. E aqui um quadro, uma obra do Caribé, tá? Com esse nome Guerra dos Emboabas. Vamos para outra guerra que também envolve a mineração, uma revolta um pouco menor, mas que também às vezes aparece, uma revolta mais famosa assim da história, que é a revolta de Vila Rica ou também revolta de Filipe dos Santos, que é uma das lideranças ali do movimento, tá? Essa revolta ela tem uma causa bem específica. Os rebeldes estavam indignados com a arrecadação do quinto que eles tinham que pagar e principalmente com a instalação das casas de fundição, né, que a gente viu aí na mineração, né, para fazer o controle dessa arrecadação. Então eles estavam indignados com isso, não queriam aceitar e se revoltaram, levaram essa revolta, ela durou pouco tempo, se eu não me engano, 20 dias mais ou menos, tá? E ela ocorre na cidade de Vila Rica, a atual Ouro Preto, também por isso chama Revolta de Vila Rica, tá? O que acontece, né? O que que eles queriam?
eles queriam assim, não queremos mais pagar o quinto e nós mesmos vamos fazer o controle aqui dos impostos do ouro. E a gente, na verdade, assim, eles não estavam assim contra o rei. Eles disseram assim, a gente quer compensar o rei Portugal, a coroa de alguma maneira, com a exploração do ouro, mas da nossa maneira e não com essas casas de fundição aí. Tá? O governador da região vai atender as exigências, vai fingir que atendeu às exigências dos rebeldes, dizendo: não, beleza, então a gente deixa aí para vocês a cobrança do ouro, não vamos mais criar casa de fundição. Eles entram num acordo e depois esse governador vai massacrar aí os rebeldes, chama a Companhia dos Dragões, aquela que eu tinha mencionado, e vai acabar, até porque nesse caso aqui eram rebeldes, eram mais, como eu disse, né, não eram ricos, tá? Eram faiscadores, exploradores de ouro, né, mas não grandes proprietários de escravos grandes, né, eram exploradores menores, vamos dizer assim, tá? Com menos posses, menos propriedades. Então, né, foram tratados de uma maneira bem mais violenta. Felipe dos Santos foi enforcado e esquartejado em praça pública, o mesmo que aconteceu com Tiradentes, né, para expor o corpo dele como exemplo, né, para ver o que acontece com quem se revolta aí contra a cobrança dos impostos e quem tenta impedir essa cobrança. Tá? Após a vitória, então, o rei de Portugal ordena a separação da capitania de São Paulo e Minas. Daí vai criar uma outra. Lembram que tinha, né, tinha sido criada a capitania de São Paulo e Minas, tudo junto. Agora separa, vai ter uma capitania de São Paulo e uma de Minas Gerais. Tá? Consolida então a autoridade real, né, sobre as Minas Gerais. Tá, gente? Essa foi a revolta de Vila Rica. Aqui um quadro, a obra O Julgamento de Filipe dos Santos. Vamos para a Inconfidência Mineira, tá? Uma das principais revoltas do período colonial brasileiro, com a figura aí, né, do Tiradentes se destacando, claro, outros também, né, Tomás Antônio Gonzaga, enfim, há outras pessoas, né, outras lideranças também, mas, né, com a figura aí do Tiradentes, depois acaba virando o herói, acaba sendo construída, né, a imagem dele como um herói nacional, depois que o Brasil se torna república e o feriado dele, né, o 21 de abril, dia da execução do Tiradentes, se torna um feriado nacional. E depois, se der tempo, a Conjuração Baiana também, tá? Começar pelo nome, né, Inconfidência. Foi tratado, inconfidência é infidelidade. Infidelidade a quem? No caso aqui, a coroa. Os inconfidentes são infiéis. São homens tratados como infiéis à sua pátria, à sua coroa. No caso aqui, a coroa portuguesa. Então, por isso foi chamado o movimento de inconfidência, como uma forma de desqualificar, depreciar o movimento. Tá? Entrou para a história com esse nome. Em alguns livros, sites, enfim, vai aparecer conjuração baiana. A conjuração é conspiração, tá? Que é uma forma menos, talvez, depreciativa, assim, né? Que é uma forma não pejorativa de chamar o movimento, mas a história, assim, geralmente aparece em Confidência Mineira, então falamos assim, tá? Esse movimento, na verdade, né, em Confidência, não chega a acontecer de fato. Engraçado é isso, né? Porque a revolta, ela se armou, ela estava organizada, mas a revolta, de fato, ela, assim, eles não chegam a proclamar uma república, como fizeram, por exemplo, os revoltosos em Pernambuco, lá um tempo depois, em 1817. Não chegam, porque ah, vão ser denunciados antes, né, dessa revolta acontecer. E o Tiradentes tem um pouco de culpa nisso, porque ele era um pouco fofoqueiro, mas depois eu vou falar melhor sobre ele. Então, o contexto, gente, dessa revolta, ela acontece em 1789, o mesmo ano da Revolução Francesa, mas não tem a ver, tá? Não tem assim a influência da Revolução Francesa. Alguns ideais, né, da Revolução Francesa, os ideais iluministas, chamados, né, iluministas, influenciam, sim, né, mas não tem relação assim direto com a Revolução Francesa, tá?
Só que a gente tem que ver o contexto anterior. O que estava acontecendo? Tá? O ouro já não rendia mais o que ele rendeu no início do século. Nós estamos falando quase da última década aí do século XVIII. O ouro já não estava mais dando o que tinha dado lá no início do século, né? Lembram né, que tinha que ter tinha que atingir uma meta e já não, as vilas, as cidades já não estavam atingindo, né? O ouro já estava em crise, essa mineração já não rendia mais o que rendeu aí alguns anos atrás, tá? E a fiscalização aumentava. Então a rígida fiscalização seguia, aumentava. Portugal queria tirar o que desse, tá? Cobrando, né, ao quinto e às vezes fazendo a derrama, que é que eu falei, né, quando o ouro não atingia a meta, se invadia as casas, fazia as pessoas pagarem de alguma maneira para compensar, né, que o ouro não tinha atingido a meta, tá? Então, estava cada vez pior assim a situação, tá? E além disso, né, existia uma administração nova na região. Tava começando ali uma administração nova em Portugal também, tá? A Rainha Maria I, a avó do Dom Pedro I, mãe do Dom João VI e bisavó do Dom Pedro II, a Maria I estava mudando a administração aqui da região. A coroa portuguesa estava trocando a administração e vários cargos que eram ocupados por brasileiros estavam passando para portugueses. E os brasileiros não estavam gostando. Como eu disse, não existia Brasil ainda, né? Mas a gente fala brasileiros, nascidos aqui, tá? Alguns até nascidos em Portugal, mas a maioria nascido aqui e estava sendo retirado dos seus cargos para botar portugueses no lugar. Por quê? Porque a coroa estava desconfiada desses brasileiros. É porque, assim, eles enriqueceram nesse período da mineração, eles ganharam muito dinheiro porque eles faziam, às vezes, a cobrança desses impostos. Estava nas mãos deles a administração das intendências, né? Então, eles desviavam muitas vezes para eles e não repassava para a coroa que tinha que ser repassado. E a coroa começou, Portugal, né, a administração aí da Maria I, né, trocou vários cargos, eles se deram conta, assim, que os caras enriqueceram num período curto aí de tempo e Portugal já não arrecadava mais. Então, né, onde é que foi esse ouro aí, essa riqueza deles? E aí fizeram essa troca de cargos e muitos não gostaram, inclusive o Tiradentes, tá? Vamos falar daqui a pouco. Aqui as barras que a gente já viu, né, das casas de fundição, e ali uma aquarela da cidade de Vila Rica. Ah, isso foi feito um pouco depois, ó, foi feito em 1817, essa pintura aí. Um pouco sobre a sociedade, que a gente já falou, né, na aula anterior, e que estava também gerando medidas restritivas por parte de Portugal para proibir o acesso de pessoas negras às igrejas, irmandades e ordens. Lembram, né, que tinha irmandades, igrejas e ordens, cada uma, né, de um grupo social. É por isso, né, essa população das Minas, que chegava aí a 300 mil habitantes na época, ela era a maior concentração populacional da colônia e os escravizados eram a maioria, tá? Então teve uma certa ascensão social, né, de pessoas negras, mas é claro que o preconceito racial existia muito forte, e esse preconceito racial levou, né, esse racismo da coroa portuguesa, enfim, né, levou a adotar medidas restritivas, né, das pessoas negras às igrejas, irmandades e ordens dos brancos, né? Então, estava acontecendo isso também, tá? Nesse contexto. Mas a Inconfidência, né, ela tem uma participação mais das elites locais e não das pessoas escravizadas ou ex-escravos, enfim, tá? Aqui um mapa do rendimento das casas de fundição, tá? Né, onde os mineradores tinham que obrigatoriamente mandar o ouro, tá? Causas da revolta, então, o que levou, né? Além, é claro, daquilo que eu falei, né? Dessa mudança de administração, enfim, a ameaça da derrama, tá? Que ia ser feita, né? Uma derrama sobre a população ali das Minas Gerais, sobre a população de Vila Rica, para cobrar o ouro para compensar, né? O que o ouro já não rendia, tá? E o outro motivo, né, aquele também, o afastamento das posições que brasileiros das elites ocupavam, tá?
Aí eu botei ali alguns exemplos, tá? A gente na terceira bolinha ali, de líderes da Revolução da Inconfidência Mineira, líderes e o que que eles faziam. Então, por exemplo, Cláudio Manuel da Costa era advogado, o Alvarenga Peixoto era fazendeiro e proprietário de Minas, Tomás Antônio Gonzaga era desembargador, José Álvares Maciel era filho do capitão Mor. Só gente rica, só gente, né, da alta sociedade ali mineira. Oliveira Rolim era padre, mas traficava escravos e diamantes. O Luiz Vieira da Silva era um cônego da Catedral de Mariana, religioso também. Tinha também o tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, comandante da Companhia dos Dragões, ó, então, né, da Companhia de Elite. Da companhia, só elite, né? E tinha um cara ali, o Tiradentes, tá? O Joaquim José da Silva Xavier. Por muito tempo, né, foi dito assim que o Tiradentes era muito pobre ou era marginalizado, mas não era, tá? Ele era alferes, que era equivalente a um oficial militar de baixa patente, um tenente ou segundo tenente, tá? E ele também, né, praticava às vezes atividade entre aspas dentista. Ele arrancava dentes. Ele tinha aprendido essa profissão, vamos dizer assim, né? Ele tinha aprendido com um padrinho dele, que os pais dele morreram quando ele era muito novo. Ele foi criado por um padrinho. E ele aprendeu a arrancar dentes e fazia isso. Mas isso era mais como uma complementação de renda dele, comerciante também, tá? Só que assim, ele tinha escravos também, ele tinha algumas casas, um sítio, ele não era pobre, tá? Ele não era assim, né, miserável, não. Ele tinha algumas posses, mas ele não era rico também, não, ele não era parte das elites, né? Ele não era parte desse grupo ali, né, das elites que eu citei. Então ele estava no meio termo, tá? Só que o que que aconteceu? Por que que ele se envolveu, né, no movimento, já que era um movimento de elites? Porque ele também foi expulso do cargo dele que ele tinha na companhia ali do exército, né, que ele servia. Ele foi afastado, ele era comandante também de um pelotão e ele circulava por uma região bem importante ali da Serra da Mantiqueira. Então ele foi afastado desse cargo e isso levou ele a se juntar à revolta, porque ele entendia que a carreira militar dele, com esse afastamento, tinha acabado. Então ele vai se juntar à revolta por ter sido afastado desse cargo. Claro, também por ideologicamente concordar que poderia se separar, né? Porque o objetivo era separar a região, formar uma república naquela região. Mas tem essa motivação pessoal, tá? Do Tiradentes. Tá aqui os mineiros, ó, lavando ouro sob a vigilância dos funcionários da coroa. E as influências do movimento, tá? Hoje não vamos conseguir terminar a revolta, vou só fechar com as influências, tá, pessoal? Teve influência, sim, tá? Alguns desses líderes da revolta, eles tinham estudado na Universidade de Coimbra, em Portugal. Era uma elite letrada, assim, né? Muitos, né, traziam livros, tinham livros. Uma das influências foi o pensamento iluminista, tá? Então, eles recebiam folhetos, livros, revistas, enfim, dos filósofos franceses da época, tá? Então, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, mas eles também pegaram uma influência lá da antiguidade clássica, tá? Dos gregos e tal, dos filósofos gregos. Então, influências desse tipo aí, tá? E assim, o que eles achavam, o que eles entendiam por liberdade, que eles falavam em liberdade, liberdade, na verdade, não é a liberdade assim para as pessoas escravizadas, por exemplo. Era a liberdade de não pagar impostos, era a liberdade de comercializar com quem eles quisessem, de ter as suas fábricas, de ter as suas universidades, que Portugal não permitia, tá? Liberdade de expressão, e acesso à leitura, que também, né, essas leituras eram proibidas aqui no Brasil. Muitos folhetos, livros desses eram proibidos. Então, eles queriam essa liberdade, tá? Não era, por exemplo, quando eles falavam em liberdade, não era a libertação dos escravos. Poucos falavam isso, tá? Então, isso que a gente tem que ter cuidado, né? Quando essas pessoas desse grupo social estão falando em liberdade, é uma liberdade, no ponto de vista deles, né? Para eles, para os interesses deles, tá? E outra grande influência foi a independência dos Estados Unidos, né? Das 13 colônias inglesas na América do Norte, tá?
Até o próprio, um dos conjurados, um dos líderes da Inconfidência Mineira, tinha contato com o Thomas Jefferson, enfim, com outras lideranças da independência dos Estados Unidos que tinham ocorrido ali alguns anos antes, 1776. Tá? Então, essas eram as influências. Gente, como chegamos no nosso tempo, eu vou deixar então para a gente terminar na aula que vem, tá? Para a gente ver o que que acontece com os Inconfidentes, com o Tiradentes. A gente sabe, né? Ele é enforcado, mas, né, é morto, é executado. Mas ver o que que acontece como consequências, né, dessa revolta e por que, né, que ela se torna uma revolta tão importante, tá? É isso, pessoal. Alguma dúvida aí, alguma questão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Então tá, gente. Obrigado aí pela atenção. E na aula que vem a gente fecha, tá, as revoltas. Feito? Boa semana, gente. Tudo de bom aí. Grande abraço. Valeu, Andréia. Feito, professor. Feito.